crimes de perigo comum, e eu já alertei a todos vocês que todo o título traz crimes de perigo comum. Então, só recapitulando aí o que nós tratamos na aula passada, para a gente encerrar esse primeiro capítulo e já dar início ao segundo capítulo, a gente viu os crimes de inundação e perigo de inundação. Esses a gente juntou em um bloco único, porque eles são relacionados. Então, nós temos no 254 o crime de inundação e no 255 o perigo de inundação, e a diferença básica aí seria a questão da presença do volume grande de água que possa levar a perigo o patrimônio, a integridade física ou a vida de outras pessoas. Haja visto que os dois crimes tratam de crime de perigo concreto, né? Então, o momento consumativo não se dá com a ação relativa ao verbo, que é no 254 é o verbo causar, e no 255 seria remover, destruir ou inutilizar, certo? Então, não é a simples ação, né? É preciso que haja a comprovação que efetivamente houve, né, uma probabilidade de dano a esses bens jurídicos tratados nos artigos. Os dois de perigo concreto. A diferença básica, como eu disse, a presença ou não da água, né, do volume de água, levando essa probabilidade de dano. Observar que somente o 254 traz a modalidade culposa, o 255 só é punido na modalidade dolosa. Então, se há a remoção, destruição ou inutilização de qualquer obstáculo, seja ele natural ou não, né? Seja ele natural, por exemplo, uma rocha, né, que mantém um rio em no seu leito, e aí, no caso de estiagem, né, no caso de seca, já teríamos aí, em tese, a ocorrência do artigo 255, e no caso de haver água, né, e a água mudar o curso e levar a risco a integridade física, a vida e o patrimônio de outras pessoas, teríamos aí o crime propriamente de inundação, que seria o artigo 254. E viu os principais elementos do tipo, né? Então, uma repetição, né? Então, esse capítulo, assim como os demais desse título, em relação aos principais elementos, é muito repetitivo. Então, temos aí como o objeto jurídico tutelado a incolumidade pública. Quanto aos sujeitos, também não há modificação. O crime é comum quanto ao sujeito ativo e é crime vago quanto ao sujeito passivo. E nós vamos ter a diferença no tipo objetivo, porque nós temos verbos diferentes, né? Então, a ação é distinta no crime de inundação, né, que seria o verbo causar, enquanto que no perigo de inundação seria remover, destruir e inutilizar. Então, isso se referindo ao que eu acabei de falar, obstáculo natural ou obra, né, produzida pelo ser humano. Como o obstáculo natural, acabei de citar um exemplo, né, uma rocha que mantém o rio em seu leito, ou obra produzida pelo ser humano, por exemplo, uma barragem, né, barragem de um açude, por exemplo, né? Então, é uma obra produzida pelo homem. Quanto ao elemento subjetivo, a gente viu que só há forma culposa no crime de inundação, não há no 255, no perigo de inundação, sendo os dois de perigo concreto. E, por fim, a gente viu o crime de desabamento ou desmoronamento. Então, o desabamento e desmoronamento também tem relação com obra
realizada pelo homem ou não, né? Ou algo da natureza. Então, quando se fala em desabamento, se fala em obras realizadas pelo homem, e quando se fala em desmoronamento, se fala de, 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 de agora fugiu deu um branco aqui. De coisas que são naturais, por exemplo, um barranco, um deslizamento de rochas, de pedras, né? Então, não é coisa produzida pelo homem. O fato é que, independente de ser desabamento ou desmoronamento, o verbo causar se refere aos dois da mesma forma, o crime seria o mesmo, ok? Hoje vai ser difícil a minha concentração, viu? Porque tem um povo fazendo aqui uma obra aqui do lado que é serra, martela, bate. E assim, pessoal, a gente encerrou o nosso encontro da aula passada. Eu deixei propositadamente o artigo 257 para o final, porque ele é bem diferente dos demais. E ele não vai ser uma conduta de alguém que cause nenhum desastre, né, nenhum incêndio, nenhuma inundação, nenhum desabamento, nem desmoronamento, que é basicamente o que vai diferenciar uma coisa de outra, né? Então, é uma explosão, né? Espero que vocês saibam, né, a diferença entre incêndio e inundação, né? Porque se não estão conseguindo mais nem diferenciar o fogo da água, o negócio está sério. Mas o 257 não, ele é uma conduta daquele chamado espírito de porco, sabe? Não basta estar havendo um desastre ou calamidade, a pessoa ainda tem que ir lá e piorar o negócio, certo? Então, o 257 traz o crime de subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Então, nós vamos ter aqui duas condutas, pessoal. Então, dentro daquela classificação de crimes que a gente já está acostumado a ver, né? Já viu diversas vezes, repetiu por diversas vezes isso, se o crime, quando havia muitos, possui muitos núcleos, né? Um crime plurinuclear ou múltiplo, se ele seria alternativo ou cumulativo, isso vocês sabem de cor, né? Nós temos aqui, na primeira parte, condutas que são alternativas. Então, seria subtrair, ocultar ou inutilizar as três condutas. Subtrair tem o mesmo sentido em todo o Código Penal, sempre que vocês observam esse verbo subtrair. Nós temos o mesmo sentido, aquela conduta que é realizada com clandestinidade, né? Temos esse mesmo verbo, por exemplo, no artigo 155, no furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, há o elemento clandestinidade na subtração. E vimos esse semestre já também no crime de subtração de incapazes, né? É como se fosse, fazendo uma analogia bem grosseira, né? O furto não de uma coisa, mas de um ser humano menor, né? Enquanto ocultar e utilizar, é bem óbvio o que significa cada um desses, né? Então, vou ser bem tautológico nos conceitos. Inutilizar é tornar inútil, né? Fazer com que aquela coisa perca sua função, ou ocultar, né, no sentido de esconder. E essa conduta é relacionada a quê, pessoal? Observem que o legislador, ele utiliza uma técnica de interpretação intra-legis, né? Então, as condutas, elas são praticadas por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade. Ou seja, existe um elemento importantíssimo aí, um elemento temporal, que é o desastre ou calamidade.
Quando o legislador coloca aí incêndio, inundação e naufrágio, ele está apenas exemplificando, certo? Então, a conduta de subtrair, ocultar e utilizar só será caracterizada como artigo 257 quando apresente esse elemento temporal que é desastre ou calamidade, a ocasião de um desastre ou a ocasião de uma calamidade. E essa conduta se refere, pessoal, também nós temos a mesma técnica legislativa, né, de exemplificar e depois trazer uma regra genérica, aparelho material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento. Então, em ocasião de desastre ou calamidade, quando há a subtração, a ocultação e utilização de qualquer material ou meio, né, destinado a serviço de combate ao perigo, né, material de socorro ou material de salvamento, nós teríamos aí, em tese, a ocorrência do 257. Observando que essas condutas, fora da ocasião de desastre e calamidade, podem ser tipificadas como outros crimes. Por exemplo, se alguém subtrai um colete salva-vida de um barco, né, um barco em que não está ocorrendo um desastre, né, por exemplo, um naufrágio, ele está cometendo o crime, na verdade, de furto, pois para caracterizar o 257, deveria estar havendo a calamidade no momento da subtração. E se há calamidade, pessoal, nós vamos ter aí concurso de crimes, concurso formal de crimes, né? Temos a mesma conduta, bens jurídicos distintos sendo atingidos. O 257 protege a incolumidade pública, enquanto que o colete salva-vida, no exemplo que foi dado, ele pertence individualmente a alguém, né? Então, o dono do colete, ele seria sujeito passivo do crime de furto, enquanto que a coletividade, né, seria sujeito passivo do artigo 257. Quanto ao que se considera, pessoal, de material destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, cuidado. Não é que o material seja especificamente para isso. Então, por exemplo, um extintor de incêndio, ele é um equipamento destinado a quando há a ocorrência de um incêndio. Certo? O colete salva-vida, quando há a ocorrência de um naufrágio. Mas existem certos equipamentos que não necessariamente têm esse propósito, né, direto, mas que podem ser objeto material desse crime. Por exemplo, um rádio de comunicação de um barco. Não necessariamente ele é um equipamento que se destina a salvamento, mas por ocasião de desastre, sim, ele seria material, equipamento destinado a salvamento. Então, se alguém danifica o rádio de um barco por ocasião de um naufrágio, ele estaria praticando o crime do artigo 257. No caso, por exemplo, de uma casa, de um prédio pegando fogo, né, na ocasião do incêndio, e aí alguém danifica os aparelhos de telefone, impossibilitando o chamado de socorro, nesse momento o telefone era um material, um equipamento destinado a socorro. Então, não vão, né, confundir ou achar que somente aqueles equipamentos que são exclusivamente destinados a esse propósito de salvamento e socorro é que poderiam fazer parte desse dispositivo, do 257, como objeto material. Não, é qualquer equipamento ou material que possa ser utilizado. Tranquilo até agora, pessoal? Os dois últimos verbos são cumulativos com os três primeiros, Júlio, exatamente, certo? Então,
O que o Júlio está perguntando é que na parte final tem ou impedir ou dificultar, os verbos impedir e dificultar o serviço de tal natureza, eles são cumulativos. Então, se alguém subtrai ou oculta o material, né, e, em seguida, ainda dificulta de outra forma o salvamento, certo? Essa pessoa responderá pelo artigo 257 por 2 vezes, aí é em concurso material, né? Porque são momentos distintos das condutas. Nesse exemplo, a subtração e o por dificuldade, não em colocar empecilho ao salvamento, né? Então, é isso mesmo, Júlio. Você está certíssimo. Tranquilo, meu povo, até agora? Sim, né? O silêncio. O Cícero assumiu aí o papel de procurador de todos vocês, então, quando ele responder, eu já considero que está tudo ok. Então, vamos lá, se na explicação eu conseguir alcançar todos os elementos do tipo, né? Então, temos aí a objetividade jurídica, a incolumidade pública, certo? E é um crime de perigo abstrato, né? Isso já nos remete ao momento consumativo. Então, o momento consumativo aqui vai ser o momento em que se pratica a conduta, né? Subtrair, ocultar, inutilizar, certo? E não há necessidade de se verificar no caso concreto se há probabilidade, né? Há o perigo para a incolumidade física, a vida ou o patrimônio de outras pessoas. Isso aqui é presumido pelo legislador. Quanto aos sujeitos, nós não temos nenhuma observação a fazer com o sujeito passivo, então é crime comum, né? Qualquer pessoa pode praticar, e no ativo, no passivo, nós temos a coletividade, e como eu disse, a prática de algumas condutas pode acarretar o concurso material, desculpem, concurso formal de crimes. Por exemplo, no verbo subtrair, teremos aí o 257 e o furto. Do verbo inutilizar, poderemos ter o 257 em concurso com o dano, que está no artigo 163, certo? Porque se a subtração ou o dano a bens, né, que você pode individualizar, nós teríamos aí crime contra o patrimônio. Quanto ao tipo objetivo, nós temos os verbos, né, que compõem aí os núcleos, observando, né, que temos 3 verbos que são alternativos na primeira conduta, que em relação à segunda conduta, que tem 2 verbos, são cumulativos, né? Então, observem lá onde há a posição do ponto e vírgula que separa as condutas e vocês conseguem perceber isso. E alguns conceitos, né? Alguns conceitos que são de fácil percepção, né? Então, em relação a naufrágio, né? São perda do navio, o que é um aparelho, né? Aí seria telefone, rádio, material, corda, boia. E tem fórmula genérica, né? Porque isso é utilizado apenas como exemplo. Nós não temos nenhuma finalidade específica nessa conduta, então o dolo é genérico. Então, quanto ao elemento quanto ao elemento subjetivo, temos aí o dolo genérico, não havendo a forma culposa para esse tipo penal. Pessoal, o artigo 257 é o último tipo penal incriminador do capítulo que ainda se utiliza. Nós teríamos um outro, que seria o 259, né? E por que se pula do 257 para o 259? Porque o 258 a gente já cansou de explicar, né? O 258, ele é aquela qualificadora
né, que se aplica desde o artigo 250 até o 257. Você verifica se há dolo ou culpa, se há dolo, você verifica se há o resultado, lesão corporal de natureza grave ou morte, e se há culpa, se há lesão corporal ou morte. Então, daí por que a gente pularia direto para o 259. Ocorre que o 259 ele foi revogado tacitamente pelo artigo 61 da Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que seria disseminar doença ou praga, né? Ou espécies que possam causar dano à agricultura. Então, você espalhar, né, disseminar uma praga que possa, por exemplo, acabar com a lavoura, né? Uma praga de gafanhotos, por exemplo, ou inserir animais que não pertencem àquele habitat e possa causar um desequilíbrio ecológico, aí isso não se aplica mais à norma geral, que estaria no Código Penal, no artigo 259, mas o artigo 61. Tranquilo? E aí uma observação que está aí para vocês, só de um exemplo de novatio legis in melius, ao mesmo tempo que abolisse o crime da forma culposa, pois o artigo 61 ele é mais benéfico do que o 259, então quando o legislador resolve tipificar no artigo 61 da Lei de Crimes Ambientais essa conduta, ele especifica uma pena mais branda do que o Código Penal trazia, né? Daí porque é uma novatio legis in melius. E em relação ao abolício crimes da forma culposa, é porque a regra geral, né, a que consta, desculpem, no artigo 259 do Código Penal, traz a forma culposa. E quando entra em vigor o artigo 61, revogando tacitamente o artigo 259, esse artigo 61 não tem a forma culposa. Logo, o que era punido anteriormente como culpa, hoje em dia não é mais. Então, por exemplo, alguém inserir um animal por negligência, né, um animal que não pertence àquele ecossistema que causa um desequilíbrio. Como há, por exemplo, em certas regiões do país, a inserção do javali, né? Se for de forma culposa, não há mais punição, né? Porque a norma da Lei de Crimes Ambientais ela é bem mais branda. Com isso, pessoal, a gente encerra o nosso primeiro capítulo dos crimes contra a incolumidade pública e eu coloquei um quadro comparativo em relação ao que mais a gente consegue identificar como diferente, né? Além, obviamente, de diferenciar o que é um incêndio, uma explosão, inundação, em relação à classificação do perigo, se é concreto ou abstrato. Então, nós temos, de todos os crimes que constam no capítulo 1, 3 crimes apenas que são de crime de perigo abstrato, que seria esse fabrico de gás, o crime de perigo de inundação do 255 e o próprio 257 que a gente acabou de ver. E que não traz a modalidade culposa. Também o fabrico de gás, o perigo de inundação e o 257. Aliás, eu acabei de dizer uma bobagem, né? Eu disse que o perigo de inundação era abstrato, não é concreto. Só temos dois abstratos, que seria o fabrico, né, de gás asfixiante ou tóxico e subtração e utilização de material de salvamento. 3 são os que não admitem a forma culposa. Não se animem com esse fim que apareceu aí na tela de vocês, né? Não é o fim
da aula, é o fim apenas do capítulo 1. E de imediato, né, meu povo, a gente já passa para o capítulo 2. Então já deve estar aparecendo aí na tela de vocês, certo? Do que a gente vai tratar. A gente vai tratar agora dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Só uma observação, né, pessoal? Eu vou repetir isso, que é para ficar bem claro. Apesar do título, do nome em iuris do capítulo 1 ser crimes de perigo comum, os crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos também trazem crimes de perigo comum, assim como os crimes contra a saúde pública também vão trazer crimes de perigo comum. Antes de eu iniciar, né, a falar sobre esses crimes, pessoal, só uma observação. Por força de normas da instituição, né, da Unifor, eu sou obrigado a elaborar a prova de vocês no máximo até esse final de semana, certo? Então, eu faço uma previsão mais ou menos de onde a gente vai estar, certo? E já delimito o que vou cobrar na AV1. Então, a partir da próxima aula, eu já tenho condições de saber qual o conteúdo que vai ser cobrado na AV1, certo? Então, já tenho como delimitar. Vocês fiquem... Eu dizendo isso, não preciso nem reforçar que vocês podem me cobrar em relação a isso, porque eu acho que assim que terminar a aula já vai ter gente me cobrando lá no WhatsApp, porque vocês são bem rapidinho em relação a isso. Eu até já sei quem é, certo? Que vai fazer isso. Deve estar escrevendo nesse momento agora, lá no WhatsApp, o que vai cair na V1. Mas vocês já podem ficar à vontade para fazer essa cobrança, que eu já tenho com condições, né? Eu já vou ter elaborado a prova e eu tenho total condição de já adiantar para vocês irem se organizando, né? Conselho, se garantam na AV1, porque vocês já perceberam que o conteúdo da AV1 é uma série de bobagens que não tem complicação alguma. O que não vai ocorrer, né, na AV2 e na AV3. Então, garantam logo a média, tirem logo um 10 agora, né? Porque o 2,5 na AV2 com o 2,5 na... Não pode tirar 2,5 na AV3, né? Tem que tirar no mínimo 4. Então, o 1 na AV2 e o 4 na AV3 garante que você passe com média 5. Então, se garantam logo agora. Não é não, meu povo, que fica dizendo que vai fechar com 10 todo dia. Vamos lá. Depois do momento aleatório de terror, de terrorismo, vamos continuar com a aula. Pessoal, o primeiro artigo os primeiros 3 artigos vão tratar de perigo de desastre, né, em relação a meio de transporte, certo? Nós vamos ter o artigo 260, tratando especificamente de transporte ferroviário. O 261 vai tratar de transporte marítimo, fluvial e aéreo. E o 262, de forma residual, vai tratar de tudo que não se encaixar em ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo.
A estrutura dos tipos penais são muito parecidas. O que a gente tem que ter em mente são alguns conceitos, certo? Principalmente em relação ao artigo 260 e 261, já que o 262, por ser residual, ele é genérico. Então, vamos lá. A conduta seria impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. E aí o primeiro cuidado que vocês têm que ver, tem que ter, é em saber o que é estrada de ferro. E aí, o que é estrada de ferro? Bora, meu povo. Acorda aí. Exatamente, Júlio. Está atento ao artigo, né? Estrada de ferro é o que nós temos na norma explicativa do parágrafo 3º, certo? Para efeitos desse artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Então, o que, a princípio, né, a gente tem a ideia de que estrada de ferro seria só os trilhos, né? Então, os veículos ferroviários seriam só aqueles que trafegam em trilhos, como trens, metrô, o VLT, certo? O parágrafo 3º estende isso para aqueles que se locomovem por cabos aéreos, né? Teleféricos, bondinhos, certo? Então, o que é estrada de ferro é o que determina a norma explicativa do parágrafo 3º. Fiquem atentos. E as condutas de impedir ou perturbar esse serviço de estrada de ferro são as descritas no inciso 4, nos 4 incisos do caput do 260, sendo que o inciso 4 ele é genérico, né? Então, seria destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente. Aí vem os objetos materiais: linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou de instalação. Então, linha férrea seria por onde trafegam os veículos ferroviários, né? Por exemplo, os trilhos. Material rodante e de tração. Se a gente observar trens, observar o metrô, observar o VLT, a gente percebe que existe um veículo na frente, né, que puxa uma série de vagões. Então, quando se fala em material rodante, a gente está falando dos vagões, aquilo que não tem tração, porque aquele carro principal, né, que vai na frente puxando os vagões, é o que a lei se refere material de tração. Então, no trem, as locomotivas, no metrô, no VLT, eu não sei se como é que chama, mas tem um carro lá que traciona os outros, né? Puxa os outros. Ainda, obra de arte ou instalação. Cuidado aí com o termo obra de arte, certo? A obra de arte é se eu danificar lá nas estações de metrô. Aqui eu nunca andei numa estação de metrô. Mesmo porque eu moro num bairro que o metrô não chega nem perto, né? Mas nas estações de metrô em São Paulo tem obras, tem painéis, né? Não é isso a que se refere à obra de arte, certo, pessoal? Não é um quadro, não. Obra de arte aqui a que se refere o legislador seriam, por exemplo, túneis, pontes, aterros que têm que ser feitos
para nivelar o trilho, né? Então, isso é o que se chama de obra de arte. E instalações são as próprias, por exemplo, em alguns... Hoje em dia, faz muito tempo que eu não vejo, mas em passagem de nível, né? Cancelas. Às vezes as cancelas eram acionadas por humanos, né? Então tinha umas guaritas onde as pessoas ficavam ali, é uma instalação. Aquele sinal sonoro e luminoso nas passagens de níveis, o chaveamento, né? Que faz com que um trem mude de trilho, também é instalação, né? Os trilhos, eles são uma mão, são uma via única onde os trens vão e voltam, né? Então, existem só em determinadas posições dos trilhos em que há duplicação desse trilho para que proporcione que um veículo passe por outro sem que haja batida, né? De frente, certo? Então, esses chaveamentos, né, para mudar o trem de trilho também são considerados instalações. Aí segue colocando obstáculo na linha. E é qualquer obstáculo, pessoal. Né? Observando que nós estamos tratando de um crime de perigo concreto. Então, não é só botar o obstáculo e tirar que já ocasionou o crime. Então, como nós estamos tratando de um crime de perigo concreto, colocar o obstáculo de forma que, em uma situação fática, ele possa levar perigo à coletividade, certo? Então, pode ser um animal, um tronco de árvore, um veículo, certo? Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Óbvio que existem aí a indicação de certos equipamentos de comunicação que eu acredito que não se utilize mais, né, que seria o telégrafo, né? Mas na década de 1940, né, quando foi feito o Código Penal, a comunicação entre uma estação e outra era por meio de código Morse, né, com o telégrafo. Pessoal, eu sei disso, né, que o meu pai me contava. Eu não sou dessa época, não, viu? Não sou tão velho assim, não. Mas o meu pai chegou a fazer concurso para Refesa e ele sabia usar telégrafo. E lá na casa da minha avó tinha um equipamentozinho de madeira que era utilizado para treinamento de telégrafo. Eu cheguei a ver. Obviamente, esse meio de comunicação hoje é mais moderno. E por que a comunicação é importante no caso do transporte ferroviário? Eu acabei de falar, né? Os trens, eles vão em uma direção ou outra utilizando a mesma linha férrea. Nós não temos linha férrea duplicada em toda a extensão onde passam os trens. E aqui e acolá, né, nós temos a duplicação. E exige que o transporte ferroviário tenha um sincronismo grande, né? Porque se eles não passarem no momento correto, onde a linha é duplicada, obviamente vai ocorrer a batida de frente, né? Eu lembro vagamente dessa questão, Júlio, da batida dos VLTs, mas provavelmente foi por uma questão de comunicação, né? Porque se eles estavam no mesmo trilho, um indo em direção e outro na outra direção, houve aí algum erro de comunicação, né? Porque isso tem que ter uma sincronia muito grande. Eu me lembro quando ainda existia trem de passageiro, aí eu era criança, mas eu ainda andei de trem de passageiro aqui no Ceará.
que eu ia lá para a terra do meu pai, né, Crateús, tinha um trem que fazia... Momento é aleatório da aula, viu, pessoal? Tinha um trem que fazia Fortaleza-Teresina. E aí a gente ia nesse trem até Crateús, era uma beleza, assim, muito rápido, eram uns 14 horas de viagem, né? E o trem ficava parado aguardando a sinalização, né, de outra estação, se ele podia sair ou não, exatamente para manter o sincronismo, né, para que não haja esse caso que o Júlio acabou de citar, da batida dos VLTs. Então, a comunicação aqui é importantíssima para esse tipo de transporte. Por isso que há um inciso tratando exclusivamente da questão da comunicação. Seguindo, o inciso 4 traz a regra genérica, né? Praticando outro ato que possa resultar desastre. Então, qualquer situação, né? Então, que não se... Qualquer situação. Né? Os incisos anteriores, eles são exemplos de situações que podem causar desastre. E observe, o que a gente está falando até agora, pessoal, é do perigo do desastre. A gente não está falando do desastre, certo? Então, o desastre a gente vai ter previsto no parágrafo 1º, né? Então tem até um nome em iuris específico para ele, chamado desastre ferroviário, que é se da conduta, né, prevista no caput do artigo 260, desculpem, e seus incisos, resulta o desastre, aí nós temos uma qualificadora, né, que a pena passa sai de 2 a 5 anos, como é prevista no caput, para 4 a 12 anos. Então, para aquele que causa o desastre. Uma observação muito importante, pessoal, que a gente tem que fazer em relação à questão do artigo 260 é que a figura culposa ela só é aplicada ao parágrafo 1º. Só existe figura culposa quando há o desastre. Vou dar um exemplo. Alguém vai transportando uma carga em um caminhão e, por negligência, né, não amarra a carga direito. E ao ultrapassar, né, ao passar pela passagem de nível, né, cruzar com a linha férrea, pelo solavanco no caminhão, a carga cai no trilho. Né? A pergunta antes da pergunta, eu tenho que complementar a história, né, senão não dá certo. Vem um veículo ferroviário, um trem, e para, certo? Antes de atingir a carga é retirada e o trem segue a sua viagem. Tipifique a conduta do motorista do caminhão. Bora, meu povo, agora eu quero respostas. Bora, meu povo, tá dormindo ou é a fome que já bateu? Vou repetir. O motorista de um caminhão de carga de forma negligente não amarra a carga corretamente. Ao cruzar pelo trilho, pelo solavanco do caminhão, a carga cai em cima do trilho. Vem um trem que para antes de bater na carga, a carga é retirada, o trem segue sua viagem normal. Tipifique a conduta do motorista do caminhão. O Cássio está dizendo que é atípica. O Júlio diz que é atípico também. Exatamente. O Cícero também foi pela via da atipicidade. É atípico, pessoal. Quando eu disse que de forma negligente, o motorista do caminhão amarrou a carga, eu estou indicando que ele agiu de forma culposa. Certo? Agora, se eu digo, o motorista do caminhão amarrou a corda
amarrou a carga de forma negligente. Ao cruzar com o trilho, né, pelo solavanco, fez com que a carga caísse no trilho, ocasionando a batida do trem, né, um desastre ferroviário. Tipifique a conduta do motorista. Bora, meu povo. Pelo menos os que já responderam, né? Os que já... 260, parágrafo 2º. Aí nós vamos ter a forma culposa, né? E por que no primeiro caso nós não podemos tipificar a conduta na forma culposa e no segundo podemos? Porque o parágrafo 2º, certo? É claro, ele diz que só se verifica a culpa quando ocorre o desastre. Então, o caput do artigo 260 não há previsão de culpa. Então, o perturbar, né? Houve a perturbação no primeiro caso, quando a carga caiu e o trem parou? Houve. Se o trem teve que parar, houve uma perturbação no fluxo desse veículo. Mas como não há forma culposa para o caput, a gente não pode tipificar essa conduta. Ela é atípica, né? Ela é um irrelevante penal. Ok? Então, cuidado com a questão da culpa no artigo 260. Então, vamos lá verificar, né, aquela tradicional verificação se, durante a explicação do artigo, eu consegui alcançar todos os elementos do tipo. Então, nós temos a proteção da incolumidade pública, continuamos, mudamos de capítulo, mas continuamos protegendo o mesmo bem jurídico. Quanto aos sujeitos, da mesma forma do capítulo anterior, qualquer pessoa, temos aí a coletividade como sujeito passivo, o crime é vago. E quanto aos tipos, ao tipo objetivo, nós temos o verbo impedir e perturbar, e temos o que conceituar alguns elementos, o que é serviço ferroviário, né, o que seria o significado de desarranjar, né, desconjuntar, desmontar, o que seria material rodante, né, é aquele que circula nos trilhos e cabos, e o de tração, o que impulsiona, né? Então, no caso do trem, eu citei o exemplo da locomotiva e os vagões. Quanto à obra de arte, né? Também a gente viu, né? Túneis, pontes, aterros, né? Obras de instalações, prédios, construções, cabines, chaves de desvio, tudo isso foi comentado também. Ainda a colocação de obstáculos, qualquer coisa, né? Toras de madeira, pedras, animais. Né? E quanto ao elemento subjetivo, o dolo sem finalidade específica, então nós temos aí o dolo direto. Não importa o que motiva, né? Nós não temos um elemento específico, subjetivo. Por ser crime de perigo concreto, o momento consumativo não é o momento da conduta, mas o momento em que se afere, que se efetiva a efetivação do risco, né? E vimos que o parágrafo 1º é o próprio desastre em si, e que o parágrafo 2º é a previsão culposa apenas para o parágrafo 1º, não se aplicando ao caput. E que o parágrafo 3º é uma norma penal explicativa que vai explicar que estrada de ferro é qualquer via de comunicação que circule veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabos aéreos. Cássio, só se atribui a forma culposa quando efetivamente ocorre o desastre. Dando sequência, meus caros, nós vamos ter
o atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, né? Então, nós vamos ter... Basicamente, né, pessoal, nós vamos ter apenas a modificação do meio de transporte. Então, seria expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia. E aí fica bem claro que essa exposição a perigo não está dentro do direito de dispor, certo? Então, se há exposição a perigo, a embarcação, não importa se você é o proprietário ou não, ou a aeronave, estaria, obviamente, essa exposição a perigo é um número indeterminado de pessoas, que nós estamos dentro do título dos crimes contra a incolumidade pública, certo? Ou praticar qualquer ato que atente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Então, não tem mistério aqui. O que vocês têm... Júlio, o que seria préter doloso? O desastre ferroviário? No caso do desastre, né? Isso é o que a doutrina chama crime de perigo com dolo de dano, certo? Então, a intenção é de colocar em perigo e ocasiona um dano, né? O próprio desastre, ok? Porque se a pessoa intencionalmente ela quer causar um desastre, né? Ela vai responder pelo o que ocorre com as pessoas, né? No caso, Cícero, de derramamento de petróleo, nós não temos esse crime, porque esse crime é um de desastre ferroviário. O caso aí que você está citando é um crime ambiental, certo? Não tem nada a ver com transporte coletivo, com transporte. A gente está especificamente tratando de perigo aos meios de transporte ou os desastres com meios de transporte, certo? Agora, se você está tratando de, por exemplo, um, uma embarcação, né, marítima, certo? E há um atentado contra ela e ocasiona, por exemplo, um derramamento de petróleo, aí nós vamos ter o crime contra o meio de transporte marítimo, o atentado contra o meio de transporte marítimo, além do crime ambiental. Agora, no caso da região do derramamento de óleo na região Nordeste, eu não me lembro qual foi a conclusão que chegaram, porque todo dia tinha um negócio diferente. Ora era um navio, não sei de onde, ora vinha da Venezuela, ora vinha um navio grego, ora vinha de não sei de... Então, eu não me lembro qual foi a situação e se efetivamente foi desastre ou foi derramamento deliberado, né? Certo? Não sei se respondi sua pergunta, mas espero que sim. Vamos lá. Quanto a esse tipo penal, pessoal, o que vocês têm que ter cuidado é com a taxatividade. Então, a gente sabe que um dos princípios que rege o direito penal é o princípio da taxatividade. Vou dar um exemplo, certo? Vamos supor que em uma represa ou num lago, né, vamos pegar aquele lago Paranoá, lá em Brasília, que tem passeios de barcos turísticos e tal, haja a exposição de perigo à embarcação que, que navega naquele lago, certo? Então,
alguém pratica uma conduta que expõe em perigo uma embarcação que transportava passageiros no Lago Paranoá. Tipifique essa conduta. Vamos lá, meu povo. Não vou dizer tipifique essa conduta, não. Nós estaríamos diante do artigo 261. Vamos lá repetir a pergunta. João expõe a perigo uma embarcação que transporta passageiros no Lago Paranoá, em Brasília. Estaríamos diante do crime do artigo 261? Sim ou não? Apenas isso que eu quero ouvir de vocês. O Cícero responde que sim. Todos concordam com ele? O Cássio também. Todos concordam? O Roberto Júnior também. O Cássio só reforçou, fundamentando que é o caput. Sinto muito, meus caros amigos, todos erraram. Não. Quando eu disse observem a taxatividade, eu quis dizer que observem especificamente o que o tipo penal traz. Ele traz expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Aérea todo mundo sabe o que é, né, pessoal? Até os que estão meio aéreo ainda aí com a matéria sabem o que é. Ah, pode sim, aqueles lasers. É. Acontece, pessoal, que a navegação que é prevista taxativamente no 261 é a marítima e a fluvial. Marítima é no mar, não sei se vocês já perceberam isso. E fluvial é no rio. Também não sei se vocês já aprenderam isso no segundo ano primário. Lago não é mar nem é rio, certo? Então, não se aplica o artigo 261. Cuidado. Navegação em mares e lagos são chamadas navegação lacustre. Aí quer dizer que a pessoa tentar contra um barco num lago não é crime? Eu não disse isso. Eu disse que não era o artigo 261, certo? Pois o 261 só se aplica aos mares e rios, especificamente. Ok? Beleza? Então, cuidado. E só para completar, né? Por que não pode ser a navegação pluvial, hein? Porque pluvial é de chuva, meu povo. Já viu alguém navegar na chuva? Só se for aqueles barquinhos de papel que você, quando criança, vai tomar banho no meio da rua na chuva e bota lá. Vocês precisam jogar um jogo que tem. Que eu jogo aqui com minha filha de 8 anos à noite. Eu, ela e a mãe dela. É Octopad é o nome do jogo. Ou então Master, né? Que a gente tem essas perguntinhas bobas aqui, né? Então fiquem ligados. Da mesma forma, pessoal, que nós tivemos o parágrafo primeiro, a sessão aleatória hoje foi lá no fundo do poço, não foi?
Mas vai mais além. Eu acabei de ler uma palavra ali que eu vou já descer um pouquinho, vou abrir o alçapão número 3 do fundo do poço. Da mesma forma que no 260, nós temos lá aquela condição de haver o desastre, aqui, né, nós temos o sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Se de fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe da embarcação, ou queda ou destruição da aeronave, aí nós vamos ter aqui a qualificadora. Apenas o legislador de 1940, como ele era mais culto do que o povo de hoje em dia, que bota beleza, BLZ, no máximo, porque bota PQ, e ainda se comunica com as carinhas e umas figurinhas, ele era culto, ele usou a palavra sinistro, né? Mas, na verdade, é no mesmo sentido de desastre, né? Só usa essa expressão inseguro, né? E aqui no 261. E no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando o Sirius Black surge em forma do sinistro para o Harry Potter, e eles estão na aula de, de lá com aquela mulher que prevê as coisas na borra do chá, e aí na borra do chá do Harry Potter aparece também o sinistro, não é, Ingrid? Ou vocês não assistiram Harry Potter? O número 3, O Prisioneiro de Azkaban. Pelo menos isso leiam, né? Para poder melhorar o vocabulário, né? Porque vocês ficam só se comunicando no WhatsApp com kkkk. O besterol foi tão grande que a Carol saiu. O povo já está saindo, né? E aí, chega na hora da prova, eu já corrigi prova que tinha na mesma questão, o aluno escreveu sentença com C e certo com S, certo? Na mesma questão. E eu tenho uma fotografia daqui para ninguém me chamar de mentiroso mais uma vez. Que eu fotografo, eu tenho uma coleção de fotografia de provas. Eu não guardo o nome do aluno, é óbvio, mas esse tipo de coisa, né, que o aluno parece que estava com duas letras na mão, um C e um S, e aí ficou, será que eu boto o C ou o S na sentença, ou o C ou o S do certo? Aí, pá, errou, botou sentença com C e certo com S. E a outra, que foi escrever sobre prova pericial, coitado nada, Maria. A pessoa tem que estudar e saber português. Fico nervoso. Não, isso aí não é nervosismo, não. Isso é analfabetismo mesmo. Que a outra foi escrever sobre prova pericial, né? E foi falar sobre exame balístico, escreveu exame cabalístico, né? Eu tive a impressão que ela fez a prova botando foi baralho para saber as respostas, porque exame cabalístico. Por isso, cuidado, viu, meu povo? Que para vocês não fazerem parte da minha coleção. Cássio, isso aí, esse com certeza aí já apareceu também, certo? É triste. Eu tinha um professor hoje o momento aleatório vai se estender até 1 da tarde, pelo visto. Já tem gente saindo aqui, deve ter sai daqui e vai para o site da Unifor reclamar para a ouvidoria que o professor está só falando besteira, não está dando aula, né? Aí vocês me defendem, viu? Que vocês estão ajudando aí, incentivando. Eu tinha um professor de Direito do Trabalho que, quando via essas provas assim, ele dizia assim: a Ana Maria vai, né? Tá certo.
Ele dizia assim: meu povo, vocês já sabem direito, certo? Pelo que eu vi aqui da prova, vocês sabem direito. Então, entre a leitura de uma doutrina e outra, dê uma lidazinha em Machado de Assis, José de Alencar, certo? Porque o problema de vocês é o português. Aí, já saiu outro daqui, já foi para a ouvidoria, acabou de sair outro. Quando bota a matrícula assim, pessoal, é porque está saindo para ir para a ouvidoria, viu? É, e é verdade, muitas vezes falta leitura. Por isso que a gente vê certas aberrações. Mas vamos voltar, né? Porque senão vai, eu espero, viu? Eu já avisei, olha, reclamação é no WhatsApp, elogio é na ouvidoria. É porque uma vez eu falo isso, mas é porque tem aluno que não tem, que é intolerante, né? É, já teve, os alunos que foram meus semestre passado já ouviram essa história, que um aluno foi reclamar, fez duas ouvidorias contra mim, e aí quando faz ouvidoria a gente tem que se defender, né, pessoal? Não importa se tem fundamento ou não. E aí você perder tempo para fazer defesa de certas coisas, o aluno foi reclamar porque eu deixava os colegas, né, falarem palavrão. Na verdade, eu não deixo, eu não posso amordaçar o povo, né? Aí, depois que fala, tá falado, né? Não posso nem editar, né? Se for aqui no vídeo, ainda posso, né? Tá aquele pip, pip, quando vocês falarem palavrão, mas... E aí, depois, o mesmo aluno foi reclamar porque eu deixava os colegas fazer pergunta demais, certo? Aí, a minha defesa foi que eu não sabia qual era o número de pergunta que poderia ser feito por cada aluno, né? Eu não sabia se tinha essa regra, né? Mas é lamentável que pessoas se ocupam em fazer esse tipo de reclamação, e é mais lamentável ainda é ocupar meu tempo em ir me defender de certas coisas, né? Certo? Ele Então, achava que estava na educação infantil, professor. pois é, a pessoa dizer, olha, Gabriel, você me faz uma pergunta e diz, não, você já fez duas hoje, não pode mais não. Já pensou? Aí você, com razão, podia ir na ouvidoria, certo? Mas é lamentável, né? E é interessante, porque é tão Pessoas mal amadas, professor. Outro dia, né? Outra vez eu estava com a crise de rinite, e isso era no estágio. E eu disse, pessoal, hoje eu vou só passar. Eu nunca faltei aula, e eu estou aqui mal mesmo. Quando eu tenho crise de rinite, eu passo às vezes 3 dias mal. E vou passar uma atividade e vou aqui ficar só tirando dúvida de vocês, que eu não tenho condição de dar aula. O aluno simplesmente disse, e a gente não tem nada a ver com isso, não. A gente paga para ter aula. Tá certo. Rapaz, não Tá acredito que certo. chega a esse ponto, não, viu? Mas. Tá certo, senhor gentileza, né? Mas o mundo dá voltas, né? Aí eu passei um Professor, o senhor devia trabalho. ter dito que estava com Covid, que pegava até Não, pelo mas faz tempo isso. Aí, aí no estágio a gente passa o trabalho que tem prazo, né, de entrega. Aí ele perdeu o prazo. Aí veio me pedir para receber. Eu disse, não, eu sinto muito, mas o prazo é para ser cumprido. Advogado tem que cumprir prazo. Aí ele fez outra ouvidoria, dizendo que eu era intolerante. Olha quem fala de intolerância, meu Deus. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Acho que eu já estou delirando de fome, né? Vamos lá, pessoal. Então, tem a mesma estrutura. Aqui a gente só vai mudar o meio de transporte. Aqui, se o fato resulta o sinistro, né, o naufrágio, certo? Então, a qualificadora. E aí fica o alerta, pessoal, que há também a forma culposa somente no caso do sinistro. Então, o mesmo exemplo vale para o anterior, certo? Então,
a conduta culposa e não há o sinistro, não há de se punir. Há a conduta culposa e há o sinistro, aí se pune, certo? Garanto o 10, né? Quanto a isso, eu garanto, Castro, 10. Desde que você acerte todas as questões, aí está garantido. Aí, pessoal, a única diferença que nós vamos ter aqui é em relação ao elemento subjetivo, que lá no 260 nós temos o dolo direto e não tem nenhum elemento específico. E aqui, se houver o elemento específico da pretensão de obtenção de lucro, nós vamos aplicar aí o parágrafo 2º, que é a prática do crime com o fim de lucro, certo? Então, só observar essas pequenas nuances que tem aqui, certo? No 261 em relação ao 260, o resto vai valer os mesmos comentários, como a gente vai ver. Isso, porque é a competência federal para processar e julgar crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, certo? Aí faz a ressalva a competência militar, né? Obviamente, se for navios e aeronaves militares, né? E a justiça estadual, ela é competente apenas para embarcações pequenas, tipo ali, no máximo, aqueles saveiros que ficam ali pela beira-mar, certo? O resto é a mesma coisa do anterior, certo? Em relação aos elementos do tipo. Pessoal, eu vou nem mentir, mas eu estou aqui passando mal de fome. Ontem eu tinha um horário EF, né? Dia de segunda e quarta eu tenho EF. E aí, uma aluna disse, né? Ainda me lembro o nome dela. Ela, o povo todo reclamando de fome, ela disse, eu não estou com fome porque eu estou assistindo aula almoçando um bife com filé à parmegiana. Aí, pessoal, aí foi a indignação da turma, né? E eu disse a ela, no final da aula, né, que ela está me devendo um almoço, certo? Porque aí é muita crueldade, né? A pessoa dizer isso. 1h da tarde já, eu aqui, tá dando 11, eu já estou passando mal. Imagine 1h, né? O povo todo desmaiando. Porque tem um certo momento no horário EF, né? Pessoal, digitem logo a matrícula de vocês, que aí eu, para a gravação, a gente pode falar mais besteira sem correr risco de ouvidoria. Chega um momento no horário EF que você tem